Bom dia, gente. Como sempre eu falo, né? Sabemos que a casa está cheia. Tem uma, duas pessoas aqui encarnadas, mas nós temos muito mais gente aqui participando. E para todos vocês eu emano todo o meu amor, porque hoje eu tenho consciência que eu sou um co-criador. E vocês também têm essa consciência. Eu sempre insisto nisso, porque é o aprendizado maior dos tempos atuais, na fase em que esse nosso planetinha passa, né? Num processo efervescente de evolução. E nós sabemos isso porque todos nós estamos alinhados com as informações, né? Todo mundo, através do celular, ouve coisas, vê coisas, não só no nosso país, né? Na nossa cidade, na nossa casa, mas no mundo inteiro, né? No planeta inteiro, está sofrendo uma revolução, principalmente uma revolução de consciências, de uma revolução, uma verdadeira revolução de conduta moral. As expressões nos rostos de todas as pessoas, de todas as nações, elas estão assim impressas, né? Nas suas expressões. O que tá acontecendo, né? O espanto, a admiração, as surpresas, os sentimentos dos mais nobres aos menos nobres. Então nós estamos vivendo esse momento que é praticamente, e eu não tenho dúvida, né? A conclusão daquelas previsões dos nossos antepassados, em que foram colocados que isso tudo aconteceria nos tempos atuais, né? É o processo evolutivo do planeta. Nós estamos agora, vamos atingir a quinta transformação planetária, uma quinta civilização ao longo dos milênios, e eu falo isso sem muito detalhamento, para aguçar mesmo a curiosidade de vocês. Busquem, pesquisem sobre o que é essa consciência universal que está ocorrendo, né? O que os homens estão fazendo, né? Por si, pelas suas coletividades. Isso eu estou falando de uma maneira ampla, para trazer reflexão para cada um dos que compartilham comigo do que eu estou falando e me ouvem. Porque aqui não tem ninguém ignorante. Em lugar nenhum do nosso universo tem ninguém ignorante. O ser humano, nós criamos hábitos, né? Entre os diversos hábitos, de rotular as pessoas pela forma que nós as vemos, né? Nós rotulamos as pessoas pela sua posição social, pela forma como se veste, pela aparência, enfim, das mais diferentes nuances. E eu estou sentindo assim uma vibração muito forte, uma inspiração de amor. Que o amor, ele vem das mais diversas formas, né? O amor é o quê? A gente pensa, um sentimento maior de envolvimento perante as pessoas, ou alguém que você ama, mas ele é muito mais que isso, ele está presente em cada partícula de luz que a gente recebe, informação. Vocês já devem ter ouvido falar isso e vão ouvir cada vez mais. As informações que nós recebemos, que nós chamamos de inspiração, ela vem através da luz. Essa luz que não precisamos entender, mas sentimos. E hoje nós não temos essa dúvida. Então essas informações vêm a mim e elas mexem com o meu sentimento, mexem com o meu ser, com as minhas partículas. Eu sinto essa vibração, principalmente num momento como esse, que eu estou aqui expondo para vocês o que inicialmente eu preciso para mim, né? Somos os eternos buscadores. Lemos livros, ouvimos pessoas sábias, mais sábias ou menos sábias, mas todos temos algo de sabedoria para ensinar. Mesmo na dor, mesmo na ignorância, alguém transmite uma sabedoria, um ensinamento, um exemplo, né?
E eu quando olho assim para vocês, e eu sei que nesse dia de sábado aqui, estão presentes as pessoas que vêm de procedências mais humildes, né? Hoje nem tanto. Encarnados tem poucos, mas desencarnados temos muitos, que se consideram pobres, que se consideram miseráveis, que se consideram com falta de sorte. Mas eu digo e afirmo, isso não existe. Porque temos é que mudar, e eu estou sempre trabalhando para isso, mudar a nossa forma de ver como co-criadores que somos, de co-criar em nós próprios a mudança dos nossos hábitos, das nossas maneiras de enxergar, de pensar, de falar com os nossos semelhantes, de sabermos ouvir o que as pessoas falam. Eu estou falando, e nós sempre falamos das maneiras mais variadas, estamos falando de leis morais, né? Do que o assunto escolhido pela Vânia para que eu falasse a respeito, ele é amplo, uma amplitude que a gente não tem limite de pensar. É o capítulo 17 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, sede perfeitos, como dando continuidade ao que o mestre falou, nos ensinou, né, tendo como inspiração a frase do mestre: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E nós, na nossa habitual pequenez humana, pensamos, não, eu não posso, eu não tenho essa condição, porque quem vai ser perfeito como Deus? Está implícito, claro. A perfeição máxima é a fonte criadora. Mas essa fonte criadora criou a perfeição, criou os universos, criou as estrelas, rodeadas de planetas, nas mais diversas distâncias, ainda inimagináveis e talvez até imagináveis por nós, dentro daquilo que a gente observa, vê, olha para o céu, vê um filme, ouve um cientista falando do universo, da astronomia, e a gente já tem uma noção dessa grandeza que é o universo infinito. Então, o Criador primordial criou tudo isso. E nós ficamos, mas espera aí, ele criou tudo o que está nessa letrinha aqui, dessa música bonita que cantamos hoje, Deus, nas conchinhas lá do mar. Lê para mim. Lê, não canta, lê. Não, cantar nem pensar. Lê em voz alta, por favor. Porque eu me emociono, sabe? Isso penetra em mim. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, o comigo de Deus está. Quem quiser pode escutar. O cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. E aí, Deus está nessas coisinhas que a gente vê, que é fruto de uma das perguntas do Livro dos Espíritos, né? Quando alguém pergunta para os Espíritos, onde eu posso encontrar Deus? E aí você tem que prestar atenção nas leis da natureza e no que existe na natureza. Então Deus está em todas as partículas do universo. Deus está até no elétron, no pequeno átomo de cada partícula de tudo que existe no universo. O elétron que gira em torno de um átomo, aquela atração que mantém ele a uma certa distância permanente e aquele elétron girando amorosamente ao redor daquele núcleo, isso é amor. Então nós temos que ver Deus em tudo, e Deus é amor.
Então, é amor a atração que existe entre um homem e uma mulher, ou um homem e uma mulher e uma mulher, não importa o gênero. Existe amor ali, nessa atração, como uma molécula e um elétron e vice-versa, que começam a se aproximar e aí aquela distância fica permanente e começam a girar e viver uma existência de amor. Então existe amor em tudo que atrai e é atraído. Temos que ter essa consciência permanente em nós. Então, quando estamos vivendo o nosso dia a dia, estamos nos relacionando com pessoas, buscamos sempre, e é justo, o equilíbrio, através da perfeição máxima que buscamos em nós próprios, em sermos perfeitos, e em fazermos as coisas com o máximo de perfeição possível. Porque é isso que tem que ser. Então, quando eu estava descrevendo as criações desse Deus amoroso, que nós não o vemos, mas sabemos que existe e sentimos, e que sabemos que existe porque o vemos em tudo que olhamos, pegamos. Então, como eu estava falando, desde do universo mais longínquo, as suas formações das estrelas, dos planetas, que através da força amorosa de atração, que é amor, eles mantêm o seu giro constante, a sua circulação constante ao redor do Sol, e cada Sol girando em torno do seu sistema, e o sistema... Então é uma coisa fantástica. Mas eu penso, mas como é que eu vou ser perfeito mediante toda essa grandeza? Olhando para dentro de nós próprios. Eu sou criação também, assim como aquele átomo, como aquele astro, aquele sol, aquela galáxia. Eu sou criação desse Deus. Cada um de nós. Quando eu falo assim, com essa ênfase, e eu sei que eu estou transmitindo para vocês essa energia de convicção, de enxergar, porque a gente às vezes esquece de enxergar. Então a gente às vezes, quando a gente está com as nossas mentes vazias, por qualquer das diversidades de acontecimentos que nos deixam às vezes um pouco mais distraídos ou desanimados ou cansados, né? A gente busca o reânimo, né? A reanimação. Eu vou buscar uma comida gostosa para recobrar as energias. Eu vou buscar ouvir uma música para manter a minha paz. Eu vou buscar a companhia de alguém com quem eu me sinta bem, né? Um amigo, a esposa, o esposo, o filho. Eu vou procurar o colo. Às vezes sou eu que vou dar para alguém, um estranho na rua que pede socorro, fome, sede, está caído, está cansado. É uma diversidade de coisas tão grandes que o amor permite e que isso faz parte das leis naturais do amor, das leis universais, das leis da natureza, que nos convida sempre a enxergarmos a possibilidade de sermos perfeitos através dos nossos atos. Então esse sentimento que eu estou passando para vocês é muito mais amplo do que as minhas pequenas palavras podem transmitir. E eu tenho consciência que ao mesmo tempo que eu estou aqui falando para vocês, eu estou emanando um sentimento que para cada um de vocês, que eu vejo, que eu não vejo, nesse momento, passam assim imagens, né, de momentos gostosos, momentos difíceis, em que a gente pensa assim, por exemplo, nos momentos difíceis. Puxa vida, aquele momento difícil que passou na minha vida, há uma hora atrás, há alguns dias atrás, em algum momento significativo que não nos deixa esquecer, mas que causa algum desconforto. Quando eu estou falando isso para vocês, eu estou colocando para vocês impressões em que a gente pensa assim, puxa vida, naquele momento eu poderia ter agido de tal maneira, pensado de tal forma, perante as lembranças que o Carlos está falando aqui, e esse sentimento está rodeando o meu pensamento, o meu sentimento.
Não é mais ou menos isso que está acontecendo nas mentes de vocês, né? Eu estou trazendo lembranças para vocês aí, gostosas, mas sempre sejamos gratos, porque a gente fala assim, é gostosa. Não, não é muito gostosa, não é muito agradável essa lembrança que eu estou tendo. Não importa, ela é importante, são as ferramentas, os instrumentos que fazem a gente se transformar. Através de quê? Do sentimento. Porque o nosso sentimento é que faz a busca, né? Disso que eu estou falando aqui para vocês, buscar num poder, numa força maior, o que podemos dizer assim como soluções, mas que na verdade são constatações que fazem a gente, no nosso caminhar, fazer com que nossas realizações sejam mais concretas, mais positivas, mais felizes. Então a gratidão é uma desses sentimentos, dessas qualidades que as leis da natureza nos convida para que possamos praticar a perfeição que nós sempre buscamos, né? No que nós fazemos. Então nós temos aqui assim os caracteres da perfeição, de ser perfeito. A gente fala o homem de bem, né? O homem, a mulher, o ser humano, vamos colocar assim. Eu não gosto de ficar falando, o homem, né? Fica aquela coisa. Porque o gênero, o espírito é um só. Ele vive os dois sexos nas suas existências frequentes e constantes. Então, é o ser humano, somos seres humanos. Estejamos numa frequência, numa polaridade masculina ou numa polaridade feminina, ou em polaridades duplas, como muita gente passa, isso não importa, né? Temos que ter essa visão plena, tranquila, de aceitação perante os nossos irmãos que estão na nossa frente e que nós, normalmente, por hábito, rotulamos. Então, não vamos nos preocupar com rótulos. É aceitação. É uma das qualidades para que nós, na nossa busca de sermos perfeitos, possamos nos tornar homens de bens. Então, uma das coisas, não vou dizer a primeira, porque a lógica que eu antigamente achava que tinha que ser uma sequência numérica, o 2 vem depois do 1, depois é o que eu vou para o 3, depois que eu... Não. Na física quântica, isso não existe. Às vezes, o mais importante é começar pelo número 5. Eu posso começar pelo 5, eu posso ir direto ao 10. E depois é importante eu voltar para o número 1. Então, essa sequência não importa. Estou falando isso porque eu estou colocando como uma das qualidades de ser perfeito essa questão de não rotularmos, de não sermos preconceituosos, né? É uma das características que são muito fortes nas nossas sociedades. Então isso também está sendo trabalhado pelas coletividades. E nessa sequência, para a busca da perfeição, para sermos seres humanos perfeitos, existe também a lei da justiça. Mas muito cuidado, porque nós, quando colocamos essa palavra justiça nas nossas mentes, nas nossas bocas, nos nossos sentimentos, somos movidos por diversas formas de sentir a tal sede de justiça. Vocês vejam que sutilmente eu estou falando das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças estão impressas em todos os conceitos, em todos os capítulos do livro do Evangelho, de todos os livros das Torás, de todos os capítulos dos livros lá do maometismo, estão lá. As bem-aventuranças, só que tem que ser enxergada, né? A forma de escrever, de falar, às vezes nos ilude, apaga, nos desvia das atenções. Mas a forma mais clara dessas qualidades sublimes, que são as bem-aventuranças, elas foram simplesmente ditas pelo nosso Cristo Jesus, quando esteve aqui. Então, essa é hoje em dia, é a minha regra básica, é o meu manual de vida, que eu sempre estou lembrando vocês. Cara, como é difícil viver, eu estou sofrendo, eu estou não sei o quê, meu marido, minha esposa, uma traição, um desemprego, um acidente, uma dor, uma doença. E aí, ficamos perdidos porque a gente esquece tudo.
Mas hoje somos seres conscientes e co-criadores, não podemos nos esquecer disso. Estamos exercitando isso aqui agora, como todos exercitam a cada dia da semana que vão visitar seus templos. De alguma maneira, alguma coisa boa entra no íntimo de cada um para poder continuar caminhando com firmeza, com ferramentas, com instrumentos que nos fazem vencer. A gente fala dificuldades, obstáculos, sim que seja, mas não importa. São essas coisas que estão nos nossos caminhos e que nós não devemos nos vitimizar perante as pedras, as dificuldades, os obstáculos. Temos que nos manter íntegros, conscientes de quem nós somos, do poder que nós temos. Por isso que eu comecei falando, e agora eu enfatizo, a percepção que temos que ter de que tudo que nós enxergamos Deus, em tudo que nós enxergamos Deus, temos que, principalmente, em primeiro lugar, enxergar Deus no local mais importante das nossas existências, que é o local que nós menos prezamos, menos nos lembramos e menos nos preocupamos. Mas não mais agora, não mais de um tempo para cá. Que é dentro de nós, essa plataforma aqui, o coração, é o nosso núcleo de ligação divina com Deus, através do nosso chakra coronário. Quando a gente para, pensa, usamos a nossa anteninha, que é a pineal, e ela capta essa energia. Ela é abundante, essa energia, como nos disse o mestre. A fonte é abundante e inesgotável. É essa abundância, essa energia inesgotável que nos abastece, que nos formou as partes sólidas dos nossos corpos, do nosso corpo, formou todas as partículas de cada corpo sutil que faz a formação do nosso ser, né? Dos nossos 7 corpos, acoplado com os nossos 12 chakras, né? A gente conhece os 7, mas nós temos 12 chakras. 156. Hã? Temos 156 chakras. Somos 156? A gente vai buscando, essa buscadora aqui é terrível. A Marisa está mais adiantada. Mas a gente vai aguçando, ela me aguça as curiosidades também, que eu vou buscando, peraí. E eu estou aguçando vocês. E hoje é fácil. Vocês não usam o celular para ficar vendo aquelas noticiazinhas ruins? Muda a frequência. Busca notícias que enriquecem o ser de vocês, o conhecimento, sabe? Botou a palavra chakra, vai aparecer uma opção de informações. Vocês começam a buscar, rebuscar. Fala sobre os 7 corpos que nos formam. Fala sobre as estrelas, fala sobre a astrologia. E aí vocês vão encontrando coisas incríveis que vão aguçando a curiosidade de vocês. Mas isso é alimento. O alimento não vem através da luz. Essas informações são através da luz. São códigos, são informações, mensagens. E hoje nós conscientemente podemos e devemos selecionar a qualidade do que entra em nós. Como eu falo, o primeiro alimento que nos abastece, que nos enriquece, que nos mantém, que nos fortalece, que nos faz fazer coisas incríveis, é a respiração, não é? É alimento, o ar que a gente respira, como o mestre falou. O mal e o bem entram e saem pela nossa boca. Então, nós podemos passar dias, sei lá quanto tempo, meses, sem um alimento físico, e até suportamos muito tempo sem água. Mas o alimento primordial, imediato, instantâneo, desse instante é o ar que a gente respira. A gente não consegue imaginar quanta riqueza, quantas partículas entram em nós que participam da nossa formação, mais do que a formação física. Para isso, quando nós estamos, através da meditação, seja uma prece, seja um sentar em qualquer lugar, se conectar com a fonte, por 1 minuto, o hábito que vai fazer com que esse 1 minuto se transforme em 4, 5, 6, 10, meia hora, é o hábito. Então tenhamos esse hábito de nos conectarmos com a fonte para buscarmos a perfeição. São tantas formas que são ensinadas no livro, mas é aí que a gente busca. Em cada
palavra, em cada página que a gente lê, a gente vê com profundidade que tem muito mais coisa ali que tá inscrita, que é o espírito das palavras, essa energia que faz com que a gente cocrie coisas. Então temos que cocriar primeiro em nós próprios, em coordenação com aquele alerta do mestre. Amar a si próprio é o primeiro mandamento. Não, desculpe, amar a Deus. Quando a gente reconhece que essa fonte, como eu estou falando aqui, ela é plena, abundante e inesgotável, e é dela que a gente obtém, absorve as energias e tudo que for necessário para a nossa alimentação física, mental, espiritual e moral, essa fonte é inesgotável. Então, é o primeiro reconhecimento que temos, que a fonte é esse Deus. Sem ele, não estaríamos aqui. E aí, na sequência, a segunda condição essencial nessa sequência numérica é você amar a si próprio. Então, quando você ama a si próprio, é você reconhecer que se eu vejo Deus em tudo que está ao meu redor, eu sou a partícula criada também por Ele. Então eu sou um ser de perfeição, apto a ser perfeito. E eu, como co-criador, e é através de nós, como co-criadores, que Deus realiza as suas criações. Porque nada no universo é mágico, é um estalar de Deus. Porque quando Deus falou que se faça a luz, e a luz se fez, ela foi feita através dos seres elevados que já tinham atingido a perfeição e participaram e participam da criação dos mundos e dos universos. São esses seres de luz que a gente mal ainda conhece ou ouve falar de chamados arcanjos, né? Anjos, arcanjos. Eles são eles que nos alimentam, são os que a gente chama de santos elevados que não encarnam mais no planeta. Então, nós, através da literatura espírita, temos esse conhecimento que tem muitos seres elevados que já viveram aqui encarnados. Assim como tem muitos outros que nunca viveram aqui, porque eles evoluíram em outros planetas. Então, essa mistura de seres elevados, que quando aprendem a amar, eles amam, eles emanam a sua luz e seu amor para qualquer planeta. Seja qual for a sua grandeza espiritual. E é isso que o mestre nos ensina, que é outro recurso, ferramenta que nós temos e não podemos nos esquecer. Somos seres criados, somos co-criadores, mas conscientemente, dentro da humildade que nos é ensinada, para sermos também homens de bem e sermos perfeitos, a qualidade da humildade faz com que sejamos conscientes de que somos co-criadores, que o Pai nos alimenta, nos abastece, que devemos pedir, que tudo que pedimos nós obtemos, mas temos que pedir. E hoje a consciência nos ensina que não precisamos mais de muletas, as quais sempre nos habituamos no passado a Deus me ajuda, Santo Onofre me ajuda, Arcanjo Miguel me ajuda, faz por mim, transforma isso, cura aquilo. Tenhamos essa consciência, que é o que eles repetem para nós. Eles não vão fazer nada por nós, eles vão nos auxiliar. Então, para que eles nos auxiliem, temos que perder essa timidez de acharmos que não podemos alcançar as entidades superiores porque nós não merecemos. Temos que tirar isso das nossas mentes. Nós merecemos tudo. Nós merecemos todo o amor do universo. Nós merecemos toda a prosperidade do mundo material. É justo. Nós merecemos todos os amores. Nós merecemos tudo o que nós queremos. Mas temos que pedir. E ao pedir, vamos obter. Prestemos atenção nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, que cocriam as coisas que chegam a nós. Então, prestemos atenção no nosso hábito dia a dia,
quando falamos, pedimos ou nos desmerecemos. Não façamos mais isso. Mudem. Cancelem os pensamentos que nos desmerecem ou que desmerecem os que estão ao nosso redor ou os objetos. Sejamos co-criadores a todo instante, na busca da perfeição, para que possamos praticar, tá até aqui na minha mão, para que possamos praticar a justiça, o amor, a caridade. Isso aqui, essas três palavrinhas, elas são representadas e praticadas de formas diferentes, muito variadas, infinitas maneiras. Porque quando depositamos a nossa fé no Criador, já estamos protegidos. Nos dá a certeza e a segurança de vencermos qualquer obstáculo, de fazermos as nossas cocriações com perfeição. Então, para que nós possamos fazer isso cada vez com qualidade elevada, cada ato da nossa vida, a partir do momento que temos a percepção, o amor, o reconhecimento de que existe Deus supremo, co-criador de tudo, que depois dele eu tenho que me amar. Nesse me amar eu vou me alimentar. Nesse capítulo tem as instruções dos Espíritos e eu me ative a uma, eu não vou ler para vocês, mas vocês podem ler, que é a mensagem, deixa eu ver aqui no livro, sobre cuidar do corpo e do espírito. É a última mensagem dos Espíritos, de um Espírito que foi... Essa mensagem foi dada pelo Espírito que se apresentou com o nome de Jorge, como um Espírito protetor do grupo lá com Allan Kardec, entre os médios, e foi em 1863. Então, quando a gente reconhece Deus, sabe que tem uma fonte, abundante e inesgotável, que te pedimos pedimos e obtemos, mas peçam coisas boas, não prestem atenção nas palavras, né? A palavra ela é a materialização daquele sentimento, daquilo que você quer, daquilo que você planeja, né? E aí você recebe, você se alimenta. Nesse amor, você vai botar coisas de qualidade em você. Tanto do mundo elevado, da fonte, através dos nossos chakras, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento. E aí, nessa conexão que no coração se encontra com a energia de Gaia, da Terra, que vem as energias que nos sustentam, nós botamos os alimentos para dentro. Então, escolham bem seus alimentos da boca, do corpo, para eles se coadunarem com os sentimentos elevados, de frequências elevadas. O alimento que você bota de comer coisas saudáveis, né? Todo mundo sabe que é saudável para si. Todo mundo sabe o que vai fazer mal para o seu corpo físico. É simples. Não vou ficar descrevendo, não precisa. Todo mundo sabe também que os nossos alimentos pela audição são escolhas nossas. Ou somos boas companhias, né? Foi mais ou menos isso que o mestre alertou numa época muito difícil, quando disse que quem se junta com os porcos fica enlameado. Não que esteja errado, é escolha. Cada um tem o seu momento de evolução. Mas para nós que temos consciência e hoje, nós sabemos que nas nossas escolhas nós vamos buscar o quê? Ouvir coisas boas de pessoas com mais sabedoria. Nós sabemos quando um livro contém alguma informação que não é de nível elevado. E aquilo mexe com a gente, com o sentimento. Um livro mal escolhido nos transmite medo, dúvida, nos transmite vontade de nos viciarmos. Da mesma forma, as músicas. Nós sabemos quais são as frequências das músicas mais elevadas. Então, se nós estamos em casa, queremos harmonia no nosso lar, as vibrações dos sons, elas purificam os ambientes. Não é à toa que nós começamos com essas músicas que cantam o quê? Sentimentos belos através das palavras concretas, concretizadas
pelos seus poetas, que é sentimento, que dá essa emoção, que causa em nós essa vontade de chorar, de rir, de estar naquele lugar que você planejou, de planejar um passeio gostoso, de estar com o seu companheiro, com a sua companheira, de abraçar seu filho, de voltar para casa e ir lá no jardim, ver aquelas florzinhas que você cultivou, que você gosta, aqueles temperos que estão plantadinhos ali perto da cozinha, a salsinha, né? O alecrim, o pezinho de tomate. Isso tudo é conexão divina. Isso tudo é alimento de sentimento, de corpo. E aí nós, como co-criadores, nessas mudanças de hábito, enriquecendo nossos hábitos, absorvendo boas músicas, aromas gostosos, buscando flores, perfumes gostosos, buscando boas companhias, né? Passear na natureza, isso é saudável, isso enriquece, é alimento, energias que penetram nossos poros, nossos chakras. Então essa conexão permanente, nós fazendo com que isso se torne hábito no nosso dia a dia, deixando outros de lado que não nos acrescentam, que não nos fazem crescer, vão transformando sutilmente, sim. E aí nós também transbordamos, nós nos tornamos, como co-criadores, os sóis que irradiam, sem precisar falar nada para ninguém. Não precisamos convencer ninguém a mudar de religião, a mudar de pensamento. O simples fato de estar perto, conversar, dar atenção, você não vai repetir as palavras de desânimo que alguém fala, você vai reanimar, ou se alguém... É inevitável que você esteja ouvindo uma conversa desagradável, você não se permita entrar naquela sintonia, você vai vibrar em amor, irradiar energia, luz dourada, luz violeta, luz branca, qualquer forma de você expressar o seu amor, e aquilo se dispersa. Uma discussão no ambiente, a tua presença, sem falar nada, dispersa. Assim como quando você está em vários ambientes, às vezes você até se sente incomodado porque alguém veio até você pedir uma ajuda, pedir uma fala, ou está olhando para você. Que isso não seja incômodo. Quando você conscientemente você pensa, bom, a fonte está me abastecendo, então eu sou um imã que atrai. Então, é atração, é magnetismo. Então, esse teu magnetismo, de alguma maneira, você pensa mesmo, essa pessoa, ela está querendo algo de mim. Então, você emana, sem precisar falar para a pessoa, um pensamento de amor, que todo amor, que toda luz a envolva e ajude-a. E essa energia é caridade, é fluido, é o mediunismo sendo posto em ação. Então, chega também dessa rotulação. Isso são palavras minhas? Eu pratico isso, funciona, e leio através de muitos médicos que já falam isso. O próprio Kardec fala que todos nós somos médiuns, mas a gente fica preso àquelas rotulações. Ah, não, porque o médium tem que ter uma característica de emanar não sei o quê, de ouvir um espírito, de psicografar. Quando a gente está escrevendo, a gente está psicografando, porque quando a gente quer escrever uma coisa ruim, você está psicografando com a sintonia vibracional que atraiu aquele que está transmitindo aquele sentimento que você está passando ali, escrevendo ou fazendo uma música, e você está sendo médium, você é médium, porque você sintonizou com aquele cara, com aquela presença que vibra naquilo que você pensa. Ele não está errado, ele está, na sua ignorância, se atrelando a alguém que está fazendo aquilo do qual ele se alimenta. Agora, se nós conscientemente, sabendo disso, eu quero fazer uma coisa, escrever algo bom, eu quero ter um pensamento elevado. Então, se conecte com a fonte. Vibre. Essa vibração atrai aqueles que estão nessa vibração, estão aptos a te ajudar e a transmitir pensamento. Então, todos nós somos médiuns. Hoje, quando eu cozinho, eu gosto de fazer certas coisas na cozinha, minha esposa mais ainda, claro, muito mais que eu, mas um ovinho que eu frito, um macarrão que eu faço, gosto de fazer um macarrão, eu conscientemente eu coloco... Eu conscientemente faço um macarrão com amor. Então a esposa, a cozinheira ou o cozinheiro, quando faz aquela comida,
É um médium. E aquela comida faz bem e cura. Né? Aquele vovozinho, aquele filho que está com uma diarreia, com uma doencinha, com uma indisposição. Tem quantos minutos? Já está acabando, né? O tempo é muito rápido, né? Até para expressar o sentimento, voa o tempo, né? Mas eu já não me importo mais em conseguir falar tudo que eu escrevo, que eu penso, que eu planejo, como qualquer um de nós. E a gente sabe quando a gente chega assim, frente a uma posição como essa, em que eu sou um expositor, sou um estudioso, que estudo para mim, aí eu exponho para vocês como sentimento aquilo que eu considero bom, e eu não tenho dúvida, não posso ter, porque eu estou buscando da fonte que é confiável. Então, só mais um detalhe. Se alguém tiver dúvidas se algo é verdadeiro, ou como buscar a verdade, é simples. Pega o Evangelho do Mestre Jesus, seja do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, seja na própria Bíblia, quando você pega os Evangelhos, né? Nessa busca ali, está escrito o quê? Aquilo que você não precisa temer como verdade. Né? Nós não temos dúvida que o Cristo trouxe para nós o manual de vida mais puro da fonte. E ali a gente encontra tudo que a gente quer, seja no silêncio, seja na música. Muito amor para vocês.